Senhor presidente desta sessão e presidente da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania deste Senado, senador José Maranhão, senador Raimundo Lira, a minha saudação ao deputado federal Benjamin Maranhão, ao deputado Hugo Mota, ao deputado veneziano Vital do Rego, o deputado Manuel Júnior aqui esteve, mas teve que se ausentar. Trago também a justificativa do deputado Pedro Cunha Lima, que encontra-se participando de um seminário do PSDB sobre economia, os caminhos futuros do Brasil, com a participação de Gustavo Franco, Armínio Fraga e outros economistas de renome, que foi inclusive a razão da minha chegada com um pouco de atraso, porque eu lá estava também. Meus cumprimentos ao deputado Ranieri Paulino, ao subprocurador da República, meu amigo Luciano Maris Maia, a minha saudação ao deputado Lindolfo Pires, que aqui representa o governador Ricardo Coutinho, e de forma muito fraterna, a minha saudação a Mabel, a Adriana, a Luciana, fazia algum tempo que não nos víamos, além de todos os familiares e amigos de Antônio Maris, que aqui comparecem neste instante em que falo, senhor presidente, com muita alegria pela liderança do PSDB, mas falo também pela memória do meu pai, Ronaldo Cunha Lima, que se vivo estivesse, com absoluta certeza estaria aqui para talvez fazer um pronunciamento, como todos nós conhecíamos, marcado pela emoção, pelo sentimento da alma e pelas relações fraternas que foram construídas com Antônio Maris ao longo dessa trajetória. Hoje é um dia de saudades, é um dia de lembranças. Eu tinha uma peça também escrita, mas como os pronunciamentos de Raimundo Lira, do senador Raimundo Lira e do senador Zé Maranhão foram quase que completos na lembrança da trajetória do currículo de Maris, porque é impossível ser pleno e completo ao descrever a vida de Maris, eu vou optar por uma fala mais solta, mais improvisada, que eu acho que vai contribuir também para essa sessão. Eu conheci Maris pelos idos de 1981. Era um período em que ainda morava no Rio de Janeiro. Meu pai ainda enfrentava o período da cassação imposta pelo regime militar. E desde cedo eu sempre participei de movimento estudantil, sempre tive interesse pela política. E Maris já era para mim uma referência mítica, apesar da pouca idade, mas ele era a voz que, mesmo participando de um partido que dava sustentação à ditadura, abriu uma dissidência que foi fundamental para o processo de abertura democrática que o país vivia. Então, Maris era, desde cedo, Hinaldo, uma referência de coragem, firmeza, altivez, de ética, por ser um dos pioneiros, por ter uma postura progressista de vanguarda na luta pela redemocratização do nosso país. E eu me lembro bem do dia em que, pela primeira vez, estive face a face com Antônio Maris, que foi na casa da minha avó Nezinha, por isso que o dia hoje é de lembranças e saudades, e vou tentar aqui de alguma forma conter as emoções. E a primeira coisa, Adriana, Luciana, Mabel não terá ciúmes, que me impressionou foi a tonalidade dos olhos de Maris. Me marcou muito a forma sempre muito serena, firme, com os olhos claros, que me deparava. Eu tinha, naquela altura, pouco mais de 19 anos, 20 anos, e foi um encontro que me marcou profundamente. E já havia uma discussão na política da Paraíba se, após a anistia, em 1982, disputaria o governo do Estado Antônio Maris, como de fato foi o candidato, ou o meu pai, Ronaldo, que também pretendia disputar o governo naquele instante. E os partidos, enfim, tivemos aquela fusão do PP naquela época e decidimos todos marchar com a candidatura de Maris, que se olhássemos hoje, deputado Wilson Filho, quero saudá-lo nesse instante,
talvez pelas regras eleitorais impostas pela ditadura, Mariz representou quase que um anticandidato, porque as regras da campanha de 82 tornavam impossível alguém ganhar a eleição dentro daquela estrutura que foi montada. Ao ponto, me lembro bem, veja se é possível isso, que numa cidade como foi o caso de Aguiar, em 82, Mariz teve 0 votos. Isso é inconcebível, porque todos os votos que ele obtinha e que não eram casados com os candidatos a prefeito e a vereador, a deputado estadual, porque o voto era o tal do vinculado, os votos eram anulados. É claro que Mariz foi votado em todas as cidades da Paraíba, mas a regra do processo eleitoral era de tal forma draconiana, casuística, que os votos eram simplesmente anulados. E Mariz continuou a sua resistência, a sua luta, até que em 1986 nosso destino se cruza de forma mais próxima ainda, quando ele, candidato a deputado federal constituinte, o mais votado com todos os méritos, e não poderia ser diferente, do Estado, e eu, muito jovem, 22, 23 anos, também candidato a deputado federal, graças à iniciativa de Raimundo Asfora, que me lançou como candidato, e aí faço também uma lembrança à memória de Asfora, com a chapa de Buriti para o governo do Estado, Raimundo Lira para senador, ao lado de Humberto Lucena, que é outra lembrança que está viva nesse instante da memória do nosso querido Humberto. E aí cheguei aqui, do outro lado deste complexo legislativo, na Câmara, e procurei, dada a amizade que Mariz sempre teve com meu pai, ter ali de Mariz alguns conselhos, algumas orientações. Mas eu era um jovem um tanto quanto irrequieto, insubordinado, e nem sempre seguia as orientações de Mariz, que certa vez me disse: Cássio, você é muito novo, você vai ter que aprender. Estávamos disputando, Luciano, uma indicação de comissões, e a bancada majoritariamente tinha votado na indicação do saudoso Luiz Henrique, é mais uma saudade a ser lembrada do senador, deputado Luiz Henrique, falecido recentemente, para líder na Câmara e depois na Constituinte. E eu tinha feito uma dissidência votando em Mário Covas, também de saudosa memória, e fui vencido na bancada, apesar de Covas ter sido escolhido. E aí Mariz disse: Cássio, você é muito jovem, você tem que aprender que aqui quem perde indicação de líder não tem direito sequer de escolher comissão. E ele ia me tentando trazer essa orientação pragmática. Muitas vezes eu sentava ao lado de Mariz no plenário da Constituinte para ter a sua orientação, porque a orientação dele, e não foi à toa que recebeu o título já registrado aqui de Constituinte Nota 10, tinha, primeiro, uma coerência política muito clara, porque naquele instante, é bom lembrar, o plenário da Assembleia Nacional Constituinte se dividia basicamente entre o Centrão e o MUP, que era o Movimento de Unidade Progressista, da qual participava Antônio Mariz, e eu também participava na esteira dele. Então tivemos uma convivência muito intensa nesse período da Constituinte, quando chegou então 1990, com a candidatura do poeta do meu pai ao governo do Estado, tendo como seu companheiro de chapa Antônio Mariz para o Senado, e a alegria que tivemos de também ver a vitória dos dois. Mas assim como havia acontecido em 82, em 90 houve uma discussão natural da política sobre qual seria a indicação do partido ou da coligação para indicar a candidatura ao governo do Estado. E aqui ao lado de Hugo Mota me faz lembrar outra memória, nessa sessão de lembranças e saudades, de Edivaldo Mota, que foi constituinte conosco, com Lira, com Zé Maranhão. Edivaldo, aquela presença sempre espirituosa, descontraída, irreverente, extremamente irreverente. E certa feita, Edivaldo, passando por Campina Grande, lançou a candidatura do meu pai ao governo do Estado. E de Campina Grande ele seguiu para Sousa. E chegando em Sousa, lançou a candidatura de Mariz ao governo do Estado. Quando voltou para Campina, meu pai disse: Edivaldo, que história é essa?
você aqui em Campinas lança meu nome para o governo do estado, em Souza lança o nome de Mariz. E Edivaldo, com aquela irreverência habitual deles, Ronaldo, tu não me conhece, tu não sabe que indo eu sou um, votando eu sou outro. Então ele levava essas coisas com muita descontração, até que tivemos, né, a eleição de Ronaldo e de Mariz naquela memorável campanha de 1990, que permitiu uma série de transformações que a Paraíba experimentou, até que chegamos então ao ano de 94, com a candidatura de Mariz ao governo do estado, com a chapa de Humberto e de Mariz para o Senado. E mais um instante em que eu estava disputando um mandato para deputado federal, e eu tinha, junto com Maranhão, que a essa altura já disputava a vice com Mariz. Maranhão tinha uma eleição para deputado federal sempre muito arrumada, digamos assim, mas foi convidado para ser o companheiro de chapa de Mariz. E foi uma eleição que começou muito difícil, como de resto costumam ser as eleições paraibanas, eu disputando o mandato de deputado federal, quando Mariz generosamente me convida para também participar do núcleo central da campanha. Estávamos na reta final da eleição, eu terminei deixando um pouco da campanha de deputado propriamente dito, porque minha campanha estava bem encaminhada, e conseguimos uma vitória que foi importantíssima para a Paraíba e que teve, né, desdobramentos que todos nós conhecemos na política do Estado e que nos permite hoje, com muita alegria, estar reunidos em torno da figura e da memória de Antônio Mariz. Então, Mariz tem características que são muito marcantes na trajetória dele. Aqui já foi dito da ética, desse sentimento de solidariedade, da firmeza nas posições políticas. Muitas vezes não entendam a expressão como pejorativa, mas na intransigência da defesa daquilo que ele acreditava, e isso é próprio dos grandes homens públicos. E, dentre várias conversas que eu tive com o Antônio Mariz, recordo-me que por 2, 3 vezes ele, já na fase da campanha de 94 e depois já da vitória, ele falava sempre, Mabel talvez se recorde disso, do desejo que ele tinha de um programa destinado para superdotados. Ele sempre tinha uma preocupação com isso, era uma coisa curiosa, de pegar os nossos melhores talentos e oferecer uma educação diferenciada, além da preocupação sempre presente, né, pelos que mais precisam, pelos mais pobres, nessa marca de solidariedade que veio a ser, inclusive, o slogan do seu governo. Ele sempre, né, manifestava essa preocupação e por 3, 4 vezes conversamos sobre isso, além de não ter ficado notabilizado como, digamos, o autor ou o mentor dos programas de renda mínima, mas há muito tempo antes mesmo de se implantar os programas de renda mínima no Brasil, eu via Antônio Mariz defendendo a criação e a implantação de programas de renda mínima no nosso país. Era um homem que sempre foi à frente do seu tempo, com coragem, e que sempre teve firmeza para atitudes até mesmo polêmicas, como foi, não pode deixar de ser lembrado aqui, a retirada do piso do Palácio da Redenção com a suástica. Logo que ele assumiu o governo, ele determinou a retirada do piso daquela entrada aos fundos do Palácio da Redenção, da suástica. Ponderações foram feitas, mas ele tinha uma decisão firme nesse sentido e cumpriu o seu objetivo, o seu desiderato, que caracteriza bem essa personalidade forte, marcante, altiva, determinada, corajosa, competente, ética, honesta, decente, vibrante, que sempre foi Antônio Mariz. Portanto, é uma honra, Mabel, Adriana, Luciana, todos os familiares, estar aqui falando em nome da liderança do PSDB, mas falando naturalmente em meu nome pessoal e também reafirmando a amizade e o respeito que meu pai sempre teve, mesmo com divergências pontuais que são absolutamente naturais na política, mas caminharam sempre juntos de forma leal, de forma verdadeira, de forma companheira, amiga, fraterna, e é um privilégio poder estar aqui saudando a memória desse grande paraibano, desse grande extraordinário que foi Antônio Mariz, como também foi Humberto Lucena, e nesse dia de saudades e lembranças, me despeço
me despeço dessa tribuna lembrando aquela campanha tão bonita que fizemos em 94, onde se dizia no dia 3, voto nos 3, quem lembra disso? No dia 3, voto nos 3. E concluímos dizendo, a Paraíba é quem diz, Ronaldo, Humberto e Mariz.